Olá, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, aí do outro lado nos assistindo. Nós estamos iniciando mais um episódio do Pode Tudo, Tudo Pode, aquele podcast que você já conhece, provavelmente já assistiu a alguns dos nossos episódios, e nós estamos muito, mas muito felizes de você estar aí conosco novamente. Queremos agradecer, como sempre fazemos, ao patrocínio Master da Arca Music, dos estúdios Arca, não é? Arca Music é a empresa que você já conhece, de projetos e execução de áudio e vídeo, iluminação cênica, tratamento e isolamento acústico, manutenção e reparação em sistemas de som de igrejas, bares, auditórios, restaurantes, escolas, supermercados e grandes auditórios. Nós estamos muito felizes hoje e você é bem-vindo. Esperamos que a graça, a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre você nesse momento e que permaneça. Então, muito obrigado pela sua assistência desde já. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui no Estúdio 2 dos Estúdios Arca, um ambiente diferente, para terminar exatamente o 8º episódio da parte de espiritualidade, onde estiveram conosco apóstolos, pastores, padres, líderes, músicos, gente que exerce uma liderança espiritual sobre muitas pessoas. Então, muito obrigado de você ter acompanhado toda essa trajetória, esses 8 episódios. E a gente fica muito feliz com isso. E hoje, para mim, está sendo um momento muito diferente, um momento com mais emoção. De todos que estiveram aqui, eu creio que eu fiquei muito contente, muito feliz de estar com essas pessoas, homens e mulheres de Deus. Mas hoje é um dia muito especial para mim, porque eu vou entrevistar alguém que, além de eu admirar muito, verdadeiramente é uma pessoa muito boa, maravilhosa, uma pessoa que se encaixa em todos os lugares onde vai, alguém que faz muitas amizades, centenas, milhares de pessoas o admiram, e para nós, apesar da gente poder se considerar talvez um pouco suspeito, né? Eu principalmente, Jet, mas eu me sinto muito privilegiado e é com muita alegria que eu quero apresentar para você hoje, para a nossa conversa, alguém que eu vou começar falando sobre a sua bio. Ele é técnico em pianos de formação, ele é músico, ele é cantor, ele é compositor, ele é casado com a Mara Cristina, ele é pai do Marcos, da Simone, e avô do Davi, da Sara, do Benjamin, da Ana Rosa e da caçulinha Laura. 5 netos que lhe dão muita alegria. Há 22 anos, ele é apóstolo de um ministério do qual ele exerce a sua vocação pastoral, do Ministério Templo dos Levitas. Um ministério esse distribuído por vários lugares, vários estados do Brasil, não é? Então eu quero colocar vocês diante do meu irmão, 2 vezes, irmão de sangue e irmão de fé, Gélio Teixeira Rodrigues. Gélio, é um prazer humano estar te entrevistando hoje. Para mim é um motivo de muita alegria, muita emoção e muita satisfação. Para mim também. Com certeza, estou muito feliz hoje aqui. Obrigado. Você vai fechar uma série de podcasts que fizemos sobre homens de Deus, gente que cuida de gente, não é? Pessoas. E isso para nós é uma coisa maravilhosa, de poder estar com você nessa nossa entrevista. Obrigado. Né? Eu quero começar dizendo, perguntando uma coisa. O que tem movido a tua vida desde que você se conhece, desde garoto? O que move a sua vida? O que você sente? É muito grande essa perspectiva, porque a gente não sabe na adolescência, na infância, o que a gente vai fazer, a gente tem todas essas dúvidas, né? Mas o melhor foi o ensinamento que os nossos pais nos deram. Sim. Na questão bíblica, questão de fé, de Cristo. Eu creio que isso já começou a nortear a minha vida para uma área, que é a área da música, né, aos 14 anos. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ali eu comecei a me encontrar, mesmo com toda a dificuldade na adolescência, sem recursos, sem instrumento, mas eu comecei realmente a me colocar à disposição para que o Senhor pudesse realizar
na minha vida, né, o dom que ele tinha preparado para mim. Então foi assim que eu fui deixando que as coisas fossem acontecendo naturalmente. Perfeito, que ótimo. Uma coisa que eu tenho, quando eu estava pensando no que a gente podia conversar, eu comecei a me lembrar da nossa infância, né? E eu me lembro de você, com 13 anos, tocando um violãozinho no quarto de casa, na sala, às vezes tocando perto da cozinha, onde tinha azulejo para você ouvir a acústica melhor, né? Para você escutar melhor o som. E isso era uma coisa que muitas vezes, naquele momento, que era um momento que nós tínhamos que estudar e tudo mais, né? Às vezes até você tinha que arrumar uns horáriozinhos ali em que a mamãe não pegasse no pé, né? Vai estudar, você só fica tocando violão, não é? E uma coisa que eu sempre falo nas nossas entrevistas é que hoje, olhando a vida de cada um desses homens de Deus, mulheres de Deus, você vê que alguma coisa os movia desde cedo, não é? E é uma coisa interessante a gente poder tocar nesse assunto, porque muitas pessoas que estão nos assistindo são pais e mães também, são educadores. E num momento como esse, que a gente está falando sobre a questão espiritual de forma muito séria, né? Muitas vezes o pai e a mãe não entendem que alguma coisa diferente move a vida dos seus filhos. E às vezes eles mesmos foram os iniciadores disso. Eles, como os nossos pais, nos colocaram diante da palavra de Deus, com os costumes cristãos e bíblicos, né? E fazendo com que a nossa vida fosse assim, mas muitas vezes você não foi compreendido assim, dessa forma, né? Parece que você só queria ficar lá flauteando, tocando violão, né? É interessante até falar sobre isso, porque naquela época, quando a gente começou, o violão era um instrumento até considerado como um instrumento de maligno, né? Porque boemia, não tinha nada a ver com a igreja, né? Porque naquele tempo a igreja usava os seus harmônios, né? Aqueles harmônios ingleses e tal. E a gente começou a se voltar para o violão. E era um problema desde ali. A gente começou a já ter que romper essa visão que as pessoas tinham de taxar alguns instrumentos como não cristãos. Sim. E eu fui uma das pessoas que iniciei naquele tempo tocando, mesmo com dificuldade, na igreja, tentando introduzir o violão. Eu não era muito bem aceito. Naquele momento era difícil. E aí também, como você falou no início, a gente começando a entender qual é o dom de Deus, o que ele tem para nós. Essa questão que você falou de procurar os lugares que tinham mais acústica, já era uma coisa que o Senhor tinha me dado, a questão do ouvido, né? Que isso depois, lá na frente, eu fui entender que era um dom de Deus, e eu buscava ambientes que realmente repercutisse o som da melhor forma, porque aquilo me dava prazer. Sim. Né? E isso é importante dizer, para que os pais possam ajudar, incentivar os seus filhos na área da música, porque isso realmente, a música hoje é uma terapia, é maneira de você também ter sua profissão, é muito interessante isso. Ótimo. Levando a coisa um pouco mais para frente, né? Você logo sentiu o desejo de começar a ensinar, assim que você se sentiu apto para começar para tocar já mais de um instrumento, né? Eu esqueci de dizer aqui que você é um multi-instrumentista, né? Você toca teclado, você toca violão, você toca baixo, bateria, e eu me lembro de uma vez, em algumas músicas que nós ensaiamos e tal, você tocando guitarra havaiana. Até isso, né? Então eu vejo que me lembro que logo que você começou a entender que já tinha um certo conhecimento, você quis compartilhar isso com os outros e se tornou professor de música, né? Sim. E isso foi um tempo na sua vida que você teve como profissionalismo, inclusive, Sim. né? Foi muito gozado porque na época tem uma expressão que diz, né, a terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? E naquele tempo eu comecei a aprender, não tinha instrumento, até quando eu dou palestras sobre música, sobre essa questão de dons, eu digo assim, que não seja impedimento para você ter ou não ter instrumento, porque eu não tinha nem dinheiro e nem instrumento. Eu lembro que eu ia buscar um violão de um amigo, Roberto, e num dia da semana eu buscava, ficava aquele dia que era o único dia que ele não podia treinar, e ele me emprestava e eu ia buscar uma distância muito grande e treinava naquele dia todo,
E aí no final da tarde eu levava de volta para ele. Então eu tinha um dia na semana que eu pegava aquele violão emprestado e assim eu fui aprendendo. E cheguei a um ponto de as pessoas falarem, poxa, me ensina. Eu estava com 14 anos, me ensina. Eu falei, mas eu não sei, ainda estou aprendendo. Eu falei, mas me ensina o que você sabe. E eu comecei a pegar os ônibus, ir na casa das pessoas, aprender. E com isso eu tive uma escola depois, resumindo, 25 anos de escola. Que beleza. Ali iniciou um trabalho de pedagogia, de ensino, Formação, né? Formação de outros músicos. na área de música. Nós praticamente fomos a primeira escola aqui, a oficina de música, e dali saíram muitas outras escolas. Isso é importante dizer, porque isso faz parte daquilo que o Senhor realmente colocou nas minhas mãos para que eu pudesse compartilhar com as pessoas, né? Me lembro ainda, você adolescente, magrinho, tocando nos Talentos, não é? Logo que viram que você tocava bem, tinha muita musicalidade, tinha noção de tempo, de compasso, convidaram você, né? E o saudoso Dimas, Isso. Dimas de Souza, pai do Dudu Borges, Isso. ele convidou você para junto com, olha, ninguém menos do que o Benevides Lima, não é? E para fazer parte de uma célula, um grupo, né? Não lembro se um trio, um quarteto, um trio, os Talentos, né? Para vocês cantarem em diversos lugares, músicas cristãs em diversos lugares, igrejas, lugares onde eram convidados. Isso foi o teu início? Foi. Com 16 anos, eu já estava na estrada, né, tocando com eles. Eu lembro de que o Dimas tinha um teclado Yamaha vermelho e compraram uma guitarra Gibson para mim. Nossa, aquilo para mim era maravilhoso. Olha a arca aí, olha a arca. Uma guitarra Gibson. E o Benevides, né, que já era considerado um cantor nas igrejas, ele cantava nos casamentos, tudo. E nós partimos ali para fazer esse trabalho no estado, né, nas igrejas. Foi maravilhoso ali. Ali foi uma experiência grande para mim. E passando um pouquinho a fita para frente, né? Eu me lembro quando você foi convidado através do nosso amigo Félix Balaniuk, que era o nosso regente, a fazer parte de um grupo que se criava na primeira Igreja Batista em Campo Grande, naquele momento, ali na década de 80, né? Bem no início, eu creio que no ano de 80, Sim. Começou a ensaiar um grupo chamado Cantores da Esperança, que depois teve 42 anos aí de ministério, deu vida ao Ministério Vozes de Liberdade também o Ministério da Primeira Igreja, né? Houve uma multiplicação de cantores, de vocal masculino, né? Mas aconteceu um fato interessante. Ali você simplesmente era mais um, né? Você não se colocava não tinha, vamos dizer assim, você fazia parte de uma das vozes, segundo tenor, né? E eu me lembro que isso deu início a um outro ministério ainda. E por isso eu vejo que é muito bom quando você recebe apoio e recebe também, vamos dizer assim, o reconhecimento de que você está fazendo um bom trabalho. Você, como músico, já era um músico considerado um músico muito bom, né? Um músico talentoso, mas a voz também chama muito atenção. Então, a sua voz também, a sua afinação, isso foi chamando a atenção, não só do grupo. Quando me lembro, em 84, não é? Agora eu vou falar como irmão, né? Em 84, também fazendo parte desse grupo, nós fomos convidados a cantar uma música do Jairinho, do Grupo Elo, eu não me lembro se... Eu creio que era do Grupo Elo, juntamente com outro cantor do grupo, o Luiz Abdala. Mas antes disso, é importante, nós fizemos parte naquela época, do Jumate. Sim, grupo misto. Um conjunto misto. Local da igreja. Um conjunto vocal misto. E para nós também foi muito, muito interessante. Foi um grande ministério. Aquele tempo. Depois veio os Cantores da Esperança. Exato. Né? Isso foi antes dos cantores. Tem razão. E aí a gente já naquela época começava a ensaiar algo com o Luizinho, né, com o ministério que começou num festival de música, que a gente sempre estava presente, estava no meio. Exatamente. E ali iniciou também o trabalho com o Selar, né? Pois é. E antigamente chamado de Grupo Selar, né? Depois Conjunto Selar e depois Banda Selar nos anos 80. Né? Já no final dos anos 80, 90. Mas eu me recordo também que no Jumate, né? Naquele grupo misto, tivemos a oportunidade de ter um grande regente, um pianista fabuloso, um professor de universidade, um músico e pastor também talentosíssimo, chamado Steven Harder. E esse americano nos deu um empurrão muito grande, nos colocando assim
de frente com a música, de verdade, né? Verdade. Mas agora indo para frente, então. O Selá surgiu dos três amigos ali, o Luiz, o Gélio e o Jete, começar a cantar, plagiar algumas músicas de grupos que faziam na época o louvor nas igrejas. Né? Logos, Paulo César do Logos, né? Que é amigo até hoje. Vencedores, né? por Cristo. Vencedores, a coisa vai longe. Então, logo depois, o Selá começou a ganhar uma certa importância na sua vida. Como é que foi isso aí? Então, nós fazíamos os trabalhos, nós fomos a vários estados do Brasil, tudo. Mas o que realmente eu gostaria de frisar foi o meu chamado, né? Sim. O meu chamado pastoral, onde foi, porque eu sempre estava presente, fazendo sempre como músico, cantando, ajudando, mas ainda não havia despertado essa questão para o ensino, para a palavra. E quando nós fomos convidados como Selá para irmos à Inglaterra, né, a Londres, a Inglaterra, né, porque nós andamos por muitas cidades ali. País de Gales, Escócia. De Gales, Escócia, tudo. Mas ali, para mim, eu não queria me deter muito na questão, mas para mim foi muito importante o meu chamado. Porque quando eu cheguei ali, nós fomos com muita alegria, pensando assim, que nós estávamos lá para agradecer aos ingleses pelo que eles trouxeram para nós. A implantação do Evangelho no Brasil. Exatamente. Nós tínhamos sido convidados com mais outro grupo, que era o grupo Mizoram, que era um coral. Eles iam sair de uma parte da Inglaterra, uma parte da viagem, e nós de outra, até nos encontrarmos no congresso, na primeira igreja de Londres, né, Batista. Só que ali, naquele momento, eu me choquei muito, porque a gente chegava nas igrejas para fazer o trabalho e nós não víamos crianças, jovens, só víamos velhos, igrejas vazias, templos vazios, e aquilo começou a me incomodar. Uhum. E começamos a perguntar, e aí ali eu comecei a ver a decadência da igreja evangélica, né, dentro das igrejas. E aí pior ainda, passávamos em frente de igrejas lindas, templos góticos lindos, construídos de pedra, e vínhamos fechados ainda com a placa de vende-se, e vendiam para boate, para discotecas. Aquilo me incomodou muito. Foi ali que, com esse incômodo na Inglaterra, que eu comecei a orar e pensar e falar com o Senhor sobre isso, e ali veio o meu chamado em cima do texto de Ezequiel 37. Né? Profetiza sobre esses ossos e eles viverão. Porque o incômodo era o seguinte: e o Brasil daqui a uns anos? Será que vai acontecer a mesma coisa? As igrejas vão estar vazias, sem jovens, sem crianças? E aí, quando nós chegamos aqui de volta, me veio no coração de começar a fazer um trabalho com juniores e adolescentes. Foi aí que iniciou o trabalho com a Quarta Gospel. Sim, e eu me lembro também, aproveitando esse meio tempo da época da Banda Selá, que a Banda Selá já tinha um trabalho evangelístico nas escolas, por dezenas, centenas de escolas. Toda quinta-feira à noite, Sim. A banda tocava músicas de própria composição, falando dos assuntos pertinentes daquele tempo, sobre a juventude. Um exercício de fé muito grande. Um exercício de fé muito grande, onde a gente ali saía fora das quatro paredes da igreja para fazer essa proclamação do Evangelho. Exatamente. Uma das coisas que isso já ia no seu coração, ia ficando preocupado. Você aqui cantava para jovens, para adolescentes, pré-adolescentes, e chega num lugar como a Inglaterra ou na Europa, né? Estava o caos. E o caos, sem um jovem dentro da igreja. Exatamente. Os jovens todos fora, né? Completamente longe do tivemos a oportunidade ainda de cantar em praças, né, em escolas lá, ainda havia possibilidade disso. Então, foi uma alegria a gente poder também falar para essa juventude inglesa. Mas a preocupação era voltar para o Brasil e dar continuidade para que não acontecesse, com o passar do tempo, aquilo que estava acontecendo lá. Sim. Essa era a nossa preocupação. Exato, e uma preocupação muito séria. Fomos referência aqui no Brasil, né, no Brasil todo, né, em vários estados. Sei foi uma referência de trabalho de evangelismo nas escolas, sem dúvida, nas praças. Lembrar que a banda também cantava em congressos, Sim. em jornadas, Sim. em séries de conferência, e isso fazia com que motivava outros jovens locais, músicos locais, a também quererem fazer um trabalho com ousadia. Até hoje encontramos muitas pessoas. Muitos. Vocês nos incentivaram a montar banda tal, né? Tocamos hoje na igreja porque vocês nos incentivaram. Isso é muito bacana. Sem dúvida. Que nós vamos lançando, né? E
realmente dar fruto. Só lembrando, essa semana mesmo, esse final de semana, tivemos na casa de um amigo, não é, cujo irmão e outro amigo fizeram parte de uma banda que começou após a Banda Selar, Isso. que foi a inspiração da Banda Selar, a formação, né, de um outro grupo chamado Conexão Céu, que também era um grupo muito bonito, maravilhoso, assim, de uma performance muito boa. Mas eu queria também agora focar um pouco, mano, na questão ministerial. Nós estávamos conversando com o pastor Manuel Neto, da Terceira Igreja Batista, e ele falando sobre a questão da vocação pastoral. Ele disse que muitos pastores, muitas vezes, ficam fora daquilo que Deus estabeleceu para que eles fizessem como ministério. E você, quando sentiu o desejo, você ainda não tinha... Quando você viu essa necessidade lá na Inglaterra já, que foi o que despertou o seu ministério, você não voltou com a ideia de abrir nada, montar nada, ser líder de uma igreja especificamente, se tornar pastor de uma hora para outra, né? Mas como é que isso aconteceu? É isso que você me perguntou lá no início. Como é que foi essa motivação, né? Como é que iniciou? É difícil porque quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele vai nos dando os caminhos, né? A gente não sabe, não tem nem ideia do que vai acontecer, o que você vai fazer. Mas você volta com o coração dizendo: Senhor, estou à disposição, estou pronto para que o Senhor realmente dirija meus passos. E foi ali que se iniciou. Naquela época eu já tinha escola, a gente trabalhava escola, e eu lembro que as pessoas falavam: mas você fecha na quarta-feira a escola, num dia de semana, né? Você dá aula ali, isso não dá problema na tua escola, porque eu dava aula só segunda, terça, quinta e sexta. Sim. E quarta eu fechava para fazer o trabalho com a juventude. A quarta gospel. A quarta gospel. Uhum. E no sábado e no domingo também nós estávamos aí prontos para fazer o trabalho nas igrejas, nos lugares onde a gente ia. Mas nunca nos faltou. O Senhor sempre foi maravilhoso conosco, sempre nos abençoando. É uma coisa interessante que no pouco Ele nos dá o muito, né? Sim. Você às vezes dá o melhor para Ele, que é assim que a palavra diz: dê ao Senhor o seu melhor, que Ele realmente vai retribuir, né, diante daquilo que Ele tem preparado para você. Então, eu entendi que naquele momento a gente precisava realmente realizar. Outra coisa que guardei no meu coração é um slogan que diz assim: quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. E foi sempre a minha fé baseada nessa verdade. Sim. E ali a gente começou com esse trabalho, e por 2 anos nós fizemos o trabalho na Quarta Gospel, mas um dia o Senhor falou: agora deixa aí. Uhum. E na Quarta Gospel, você também abriu a possibilidade para outros músicos que estavam iniciando começarem a tocar nos cultos, a fazer os louvores. Muitos a tocarem. Sim, também. Eu creio que ali dezenas passaram nesses 2 anos. Porque a ideia do trabalho era formar levitas, formar pessoas para o reino. Uhum. E eu creio que, sem saber, o Senhor já estava me motivando a começar esse trabalho ali, porque era o que eu ia fazer depois no restante da minha vida. Ali eu estava iniciando um trabalho, ensinando pessoas na área de música, formando levitas, mas a ideia era algo maior. Ia chegar, por exemplo, como nós fazemos hoje, nós vamos chegar nisso, mas na formação de liderança, de pessoas que hoje estão prontas aí para servir. Perfeito. Ali na Quarta Gospel você já começava a perceber que Deus estava escrevendo alguma coisa que você não tinha programado. Você separou um tempo, uma quarta-feira, para fazer esse trabalho com jovens que chegavam das escolas, 5 horas da tarde, podiam chegar, a igreja estava aberta, e louvores, e palavra, e testemunho, e oração. Quer dizer, uma coisa assim, sem nenhum tipo de regulamento ou regra que aquilo tivesse que acontecer como um culto tradicional, alguma coisa assim. Não, a única coisa que eu tinha recebido do Senhor foi o seguinte: era um horário alternativo. Sim. Que eu pensei assim, naquele momento entre 5 e 7 horas, era o horário que o pessoal estava saindo das escolas, o pessoal estava saindo do trabalho, e às vezes precisa ficar ali no centro esperando para ir para a faculdade, fazer outra coisa. Então era um momento alternativo onde ele poderia ir para lá e ficar ali naquele período, até ir para a faculdade à noite, recebendo canções, palavra. E dali a gente começou de uma forma muito pequena. Eu lembro direitinho, quando eu comecei lá, fui para lá para começar, estava eu, o Marcos e a Simone, ainda ele com 11 anos e ela com 9. E tinha 2 pessoas lá na frente, que hoje é o bispo Flávio,
trabalha comigo até hoje, estava lá na frente, e a Thalita, que está nos Estados Unidos, é líder de louvor numa igreja quadrangular. Que coisa interessante. Sim. A gente chamou aquilo ali e começou dessa forma. E começamos ali, até me perguntaram, o que vai ser o trabalho? Eu falei, não sei. Nós vamos cantar, vamos dar testemunho, vamos orar, vamos ficar aqui, vamos dar esse tempo ao Senhor. E aquilo foi crescendo. Chegou um momento em que a gente tomou um vulto muito grande, né? Ali todas as denominações iam ali, pessoas espíritas, católicas, falavam para a gente, puxa, aquilo tem sido para nós realmente um bálsamo, né? Foi tremendo. Inclusive, né, um amigo nosso da Igreja Católica, São José, ia lá para aprender os cânticos para cantar na Igreja Católica, nas missas. Exatamente. Né? E isso era um transcurso, porque de repente como você disse, tomou um vulto muito grande, e Deus imediatamente te tirou daquele lugar, como fez com alguns homens de Deus, como profetas, né? Te tirou daquele lugar. Mas não foi fácil. Não foi fácil, eu sei, você já me contou essa história. Mas alguém percebeu que a tua vida estava num movimento de Deus. Sim. E foi quando iniciou aquele convite para você ir tocar numa outra igreja. Isso. Quando você ali saiu naquele momento. Aquilo ali foi assim... Eu entendi que o Senhor, às vezes as pessoas me falam, por que você saiu? Eu falei, eu não saí, Deus me tirou. Sim. Tanto é que teve dias que eu voltei lá, me escondi atrás da cortina, chorei, né? Porque para mim era um filho. Né? Sim, E o Senhor falou para mim, tira a mão que ele não é seu. E foi ali que eu comecei a entender esse caminhar com o Senhor. Falou, vem comigo que eu vou te levar a viver outras coisas. Deixa aí. Isso faz parte daqui. Sim. E aí eu comecei a sair. Naquele período eu fiquei esperando ver o que o Senhor ia fazer. Apareceu aqui um novo ministério, a Igreja Renascer até chegou na cidade. Eles estavam precisando de ajuda. Eu fui para lá como músico, estava parado. Sim. Fui tentar ajudar e ajudando. Nós formamos outros grupos ali dentro. E quando eu vi, eu me tornei pastor ali na Igreja Renascer. Eles reconheceram esse chamado, esse dom pastoral que eu já estava esperando, eu não sabia como ia acontecer, mas eles reconheceram e eu me formei, estive ali por 5 anos na Igreja Renascer, até novamente, sabia que ainda não era aquilo que o Senhor tinha para mim. Né? Foi maravilhoso na nossa vida, foi um aprendizado muito grande, mas ainda havia uma outra coisa que eu não sabia, né? Mas aí foi nesse momento que o Senhor novamente volta a me dizer, está na hora de deixar de novo isso aí, vamos outra vez. Falei, puxa, de novo. A Mara até falou para mim assim, vamos para onde? Para baixo da ponte? Para baixo de uma árvore? Eu falei, pode ser, com o Senhor é o melhor lugar que nós vamos ter. E aí foi aí que o Senhor começou a me trazer no meu coração, através de sonhos, o templo dos levitas, né? O ministério realmente sacerdotal, um ministério sacerdotal e um ministério de ensino, que aí eu fui entender tudo aquilo que tinha acontecido lá todo atrás. Aquele preparo anterior, toda aquela trajetória. Era né? hora de começar a colocar em prática. De professor para apóstolo agora, fazendo com que formar novos líderes. Isso é maravilhoso. Eu já disse no começo da nossa conversa, na tua apresentação, que são muitas igrejas, né? São várias igrejas em vários estados, né? E como é que onde começou primeiro e depois como é que foi essa... Nós estávamos aqui fazendo trabalho já com o Templo dos Levitas, em 2002 iniciou, e eu estava tendo muito problema, porque as pessoas não entendiam muito bem e a estrela de Davi com Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá em cima do slogan era muito forte e isso trazia algum problema no meio cristão, no meio evangélico, né? Infelizmente, mas um dia eu fui orar ao Senhor e pedir, Senhor, o que está acontecendo, né? E aí até um amigo meu que é pastor falou, rapaz, mas com uma coisa tão forte dessa, você quer o quê? Que as pessoas aceitem assim de braço aberto? Né? As pessoas ficam meio assim, não sabem o que vai ser. E aí que eu comecei a orar novamente, pedir ao Senhor que me desse uma estratégia, como trabalhar com isso no meio cristão. E aí foi aí que nós abrimos a AME do Brasil, que é a Associação dos Ministérios Evangélicos do Brasil. Foi através da AME que eu comecei realmente a entender que ali a gente podia mostrar para eles que nós queríamos ir além das denominações, ir além desses muros denominacionais.
E aí nós começamos a fazer congressos, começamos a ser convidados a congressos, né? A estar nos lugares dando palestra, ensinando como fazer. E aí também fizemos uma parceria com a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Cuiabá. Sim. Né? Lá na Morada do Ouro, em Cuiabá. E ficamos 5 anos indo e vindo de 15 em 15 dias. Era uma parceria ministerial. E lá o pessoal me considerava como pastor presbiteriano e aqui eu era o apóstolo Gélio. Sim. No Ministério Templo dos Levitas. É interessante isso. Mas a gente ficou 5 anos nessa ida e vinda, 15 dias lá, 15 cá, 15 lá, 15 cá, até nós entendemos que o Senhor ia começar a esparramar o ministério por outros lugares. Né? Sim. Bom, eu comecei falando sobre a sua musicalidade, sobre a sua, né, o seu status de compositor e de cantor, né? E eu tenho acompanhado assim a sua trajetória, essa sua carreira musical de dezenas e dezenas de músicas compostas. Isso aí também fez com que os seus filhos, o Marcos e a Simone, que também são músicos e músicos maravilhosos e vozes lindas, também seguissem o mesmo caminho. E hoje a gente sabe que o Marcos tem o ministério dele, né? Ele e a Eunice, lá no Espírito Santo, já esteve 5, 6 anos na África do Sul. A Simone agora está lá no Nordeste, né? Como missionária da Jocum, com o esposo, com o Robson e os filhos. Então, eu queria agora pedir que você nos desse o prazer de ouvi-lo numa dessas canções, uma ou duas canções, para que quem está nos assistindo, né, pudesse também curtir isso, porque eu sou um irmão, eu sou privilegiado. Eu, quando quero, canto com ele. Quando quero só ouvi-lo, eu fico bem quietinho e vou ouvi-lo. Gostaria que você também agora prestasse bem atenção nessas canções que ele vai cantar. Em tua presença viver inexplicável, pois por teu sangue eu posso me achegar e ter contigo comunhão. Viver em tua presença viver inexplicável, pois por teu sangue eu posso me achegar e ter contigo comunhão. Senhor, eu quero mais de ti, viver em comunhão, ter a paz que só encontro junto a ti. Não há outro como tu. Viver em tua presença viver inexplicável, pois por teu sangue eu posso me achegar e ter contigo comunhão. Tua palavra guardo em meu coração, te amo, meu Senhor. Não posso viver um momento sem estar junto a ti.
eu quero mais de ti, viver em comunhão, ter a paz que só encontro junto a ti. Não há outro como tu, Senhor, eu quero mais de ti, viver em comunhão, ter a paz que só encontro junto a ti. Não há outro como tu. Não há outro como. A ti o meu louvor e a minha adoração, entrego o meu cantar e agradeço ao Senhor de tudo que tu és em mim e me faz sentir. Em uma grande multidão, ou mesmo em um lugar secreto, posso louvar, te adorar, te exaltar. É meu prazer. Não importa onde estiver, levanto minhas mãos e me rendo aos teus pés, pois minha alma anseia por ti. A ti o meu louvor e a minha adoração, entrego o meu cantar e agradeço ao Senhor por tudo que tu és em mim e me faz sentir. Em uma grande multidão, ou mesmo em um lugar secreto, posso louvar, te adorar, te exaltar. É meu prazer. Não importa onde estiver, levanto minhas mãos e me rendo aos teus pés, pois minha alma anseia por ti, te adorar, te exaltar.
fazer. Não importa onde estiver, levanto minhas mãos e me rendo aos teus pés, pois minha alma anseia por ti. Levanto minhas mãos e me rendo aos teus pés, pois minha alma anseia por ti. Então, depois de músicas maravilhosas como essa, né, a gente vai continuar o nosso papo, continuar conversando com o apóstolo Gélio. Mano, Templo dos Levitas, como você falou, é um nome assim que é forte, não é? Porque, mas quem são esses levitas? O que fazem? E muita gente acha que levita é só cantor. Não é? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre esse ministério do Templo dos Levitas em vários lugares. Como é que eles começam? Não é? Quando você recebe de Deus o indicativo de que existem ali líderes que estão prontos para que esse ministério continue percorrendo as suas vidas. Né? Às vezes nem tão prontos, né? Como a gente também, eu creio que a questão do ministério é uma coisa tão interessante que, se for perguntar para a maior parte dos pastores, dos líderes, perguntar como você queria ser pastor, você queria ser apóstolo, você queria ser bispo, eles vão dizer, não, eu nem sabia. Eu fui caçado. O Senhor me pinçou, né? E é interessante isso, porque a gente vai atrás do chamado, né, das pessoas. A gente vai atrás realmente... Ouve o chamado. Ouve o chamado, e muitos como eu também estavam esperando, não sabia como ia acontecer. E um dia alguém foi em casa e disse, o Senhor mandou vir te dizer que Ele está te esperando. Uma experiência forte também. Exatamente. E nesse momento você treme, né? Treme porque não é fácil. Mas a questão, eu mesmo quando iniciei esse processo de entender o ministério sacerdotal, o ministério levítico, eu também não entendia, porque a vida inteira eu entendi que ser levita era tocar e cantar. Uhum. Depois que eu fui entendendo que é mais do que isso, é muito mais do que isso. A questão do ministério levítico é você servir ao Senhor com seus dons. Porque você vê que no ministério levítico alguns ornamentavam, outros levantavam, né, as tendas, armavam as tendas, outros carregavam a arca, né? Outros faziam o trabalho de se servir com carinho, com amor. Então o trabalho levítico é servir. Você tem que entender. Muitos falavam para mim, eu gostaria de fazer parte do ministério, mas eu não sei tocar e cantar. Eu falei, mas às vezes você tem um dom muito maior do que cantar e tocar. E assim, através disso, você vai despertando as pessoas que eles podem fazer. Uhum. Né? Hoje eu tenho líderes que iniciaram, por exemplo, eram zeladores da igreja, né, cuidavam da igreja, e é um trabalho maravilhoso. Só que nós, do Templo dos Levitas, eu sempre digo, vocês não pagam pessoas para limpar e fazer? Eu falei, não, esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Sim, nós temos prazer em fazer isso, né? Então eles entenderam que aquilo que eles faziam pelo dinheiro, eles começaram a fazer por carinho e por amor ao Senhor, e se tornaram bispos, né, do ministério. Então, nada contra cargo, nem profissão, nem nada, mas eu creio que o chamado de Deus é algo muito grande na vida de uma pessoa. E a gente entende que esse ministério nós vamos ensinando, vamos ajudando, né? Ninguém nasceu sabendo, todos nós. Até muitas pessoas falam assim, apóstolo, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para cá ou para lá? Eu falo, não sei. O Senhor não me falou nada. Mas nós precisávamos fazer alguma coisa. Eu sempre disse assim, se você quiser fazer, pode fazer, fique à vontade. Mas a mim, Deus não falou nada. E no tempo passado era assim. Os líderes falavam assim, se o Senhor estiver comigo, eu irei. Isso é sabedoria, né? Se o Senhor não estiver comigo, aqui eu vou ficar. Eu vou esperar até o Senhor me dê o direcionamento, a posição para eu poder ir. Então eu creio que o mais importante é isso. É a dependência do Senhor. É você aprender a depender, confiar, né? Se jogar
naquilo que o Senhor está te mandando fazer. Muitas vezes já aconteceu coisas muito loucas, né? Até a saída agora para o Paraguai. Né? Eu quero deixar essa experiência para aquelas pessoas que também estão esperando do Senhor, sob chamado. Eu estava com minha esposa no ano passado, em agosto fui à Assunção, e estávamos lá, dos nossos ministérios, estávamos pregando, e o pastor que estava liderando ali me chamou à frente, falou: o apóstolo Gélio hoje vai trazer a palavra. E ele falou: mas antes, aí ele me chamou à frente, eu fiquei assim ao lado dele, e ele disse assim: mas antes de ele começar, eu queria trazer também para vocês que estão aqui uma profecia. O Senhor me deu um sonho e me mandou dizer para vocês que todos os seus sonhos vão se realizar. Os sonhos que o Senhor deu vão se realizar. E eu queria também deixar essa palavra para vocês hoje aqui. Isso é muito importante para a nossa vida. E ele virou para mim e apontou para mim e disse assim: para você, apóstolo, o seu sonho vai se realizar aqui. Aí eu sorri para ele e falei: amém. E ele orou sobre aquilo e eu fui assumir a palavra e fiz essa pergunta para as pessoas que estavam ali, dizendo o seguinte: como é que você sabe que a profecia vem ou não vem de Deus? Aí muitos falaram muitas coisas, mas o principal, alguém falou, é quando ela acontece. Sim. Quando ela acontece. A profecia, quando ela acontece, você realmente sabe que Deus estava ali. Se às vezes a pessoa falou por falar e ela não aconteceu, não precisa ficar chateado, não é o tempo. Mas naquele dia, naquele momento, eu ia começar a pregar e o Senhor mudou a palavra. O interessante foi isso, ele mudou a palavra que eu ia pregar. Eu tinha preparado uma palavra e ele mandou, naquele momento, que eu pregasse em cima de João 5, o Poço de Betesda. E ali eu ministrei sobre aquela palavra, todos conhecem. A palavra ali estava o paralítico ali, e as águas eram mexidas de tempo em tempo, quem descia primeiro era curado. E ali havia milhares de pessoas ali naquele lugar. E, de repente, Jesus chega ali, está aquele homem, e ele pergunta: o que você quer que eu faça? Aí ele vai se explicar para Jesus. Jesus não pediu explicação para ele, ele só perguntou diretamente: o que você quer que eu te faça? E naquele momento em que eu preguei, tudo ali foi maravilhoso, as pessoas vieram à frente, né, tomaram suas posições, muitos com lágrimas nos olhos, colocando seu coração, e nós fizemos ali, oramos e viemos embora. Estávamos aqui no Brasil e eu tenho o costume sempre, eu digo, de levar um cafezinho para minha esposa na cama. Levei para ela o cafezinho. Naquele dia estava começando a chover e eu voltei para fazer o chimarrão que a gente toma também. E gosto de falar isso porque isso faz parte da nossa vida como família, né, como marido e mulher, como servos do Senhor. E sempre a gente deixa esse momento aqui para que o Senhor, na manhã, fale conosco. E naquele momento, começou a chover, ela levantou e correu lá nós temos assim uma parte da área, né, uma laje, e ela correu para tirar as roupas. E naquele momento que ela estava ali, eu terminei as coisas, coloquei em cima da mesa, e estava olhando, e o Senhor, o Espírito Santo, falou comigo assim: desde quando você vai para o Paraguai? Foi interessante aquilo. Você tem que prestar bem atenção nos sinais que o Senhor dá para você. Naquele momento ele falou assim: desde quando você vai para o Paraguai? E eu sentado ali, ela lá fora mexendo na roupa, e eu falei: Senhor, desde 85. Desde 85. Eu fiquei parado e de repente falei: pois é, mas sempre ardia meu coração por aquele país, pelo Paraguai, por aquelas pessoas. Mas sempre quando eu me virava para lá, acontecia alguma coisa para cá. E eu tinha que deixar aquele sonho e fazer as coisas que estavam para cá. Mas de repente eu notei que eu estava me explicando naquilo que ele não perguntou. E de repente ele falou: aham. E que ano nós estamos? Diretamente. Aí eu falei: 2023, Senhor. Naquele momento me arrepiou dos pés à cabeça. Puxa. E eu gritei: Mara, Mara. E ela veio e falou: o que foi? Eu falei: quantos anos são de 85 a 2023? Ela rapidamente falou: 38 anos. Falei: aquela mensagem não era para eles, era para nós. Puxa.
Aí eu lembrei quando o pastor virou para mim e disse: o seu sonho vai se realizar aqui. Eu estou arrepiado agora. E eu não entendi, mas a palavra foi mudada. E naquele momento o Senhor estava já mudando a minha história. Naquele momento. E eu disse para ela: então amanhã eu estou voltando para o Paraguai. Vou fazer o documento, porque enquanto Deus não fala, a gente não faz nada. Mas a hora que Ele fala, a gente tem que correr. E foi assim que aconteceu. Nossa. E hoje nós estamos com documentos, até carteira de habilitação, já temos a nossa casa lá no Paraguai, estamos iniciando esse trabalho, né, com o ministério lá, e eu creio que realmente o Senhor, dali para frente, vai nos levar a viver muitas coisas maravilhosas, não só ali no Paraguai, como na Argentina, né, Uruguai, Bolívia, enquanto o Senhor realmente quiser que nós estejamos aqui. Esse é o nosso sonho, é servi-lo. É estar pronto para fazer a sua vontade. Essa é a nossa vida. Que maravilha, amém, né? Que isso seja sempre uma realidade e a gente torce por isso. Hoje você, e como é que é, e não justificativa, mas e como é que ficam as igrejas do Templo dos Levitas? Eles têm um amor muito grande pelo seu apóstolo, né? Uhum. Como é que é essa relação? Eles não têm, assim, vamos dizer assim, não vão se sentir órfãos? Não, ciúme, essas coisas? Não, de jeito nenhum. Porque todos eles são formados como filhos, né? Eu entendi que são filhos que o Senhor nos dá. E nós vamos, assim como nós ensinamos os nossos filhos naturais, nossos filhos de sangue, também ensinamos os nossos filhos de coração, né, ministeriais. Então eles vão aprendendo que eles precisam crescer e precisam voar. Nós não trazemos, ensinamos de maneira nenhuma coisas que eles fiquem independentes da nossa vida. Vinculados, Vinculado, né? Não. Eu creio que muitos perguntam até: apóstolo, o senhor sua vida deve ser muito difícil, os seus horários devem ser difíceis. Eu digo: não, o que você precisa? Estou tranquilo. Por quê? Porque nós formamos essa categoria de liderança firmada na palavra, firmada realmente nos conceitos do Senhor, e eles aprendem com experiências próprias, porque eu digo sempre, é muito bacana você falar de experiências dos outros, mas eu sempre digo que você tem que ter as suas próprias experiências, dizer daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. É muito bonito você falar de uma experiência que o outro teve, bacana, tudo, mas a tua experiência é importante. E eles são formados assim. E hoje nós temos bispos que cuidam nos estados, nos lugares, os pastores que são responsáveis, são os sacerdotes locais. E quando eu chego, eu sempre digo, eles foram levantados e foi passado para eles uma autoridade no Senhor para eles. E quando hoje eu chego, eu sou aquele pai que chego e sento e para ficar feliz vendo o que eles estão fazendo. Sim. Né? Os filhos, os netos, os bisnetos, né? Então isso é bacana. Então o nosso ministério é um ministério familiar, que eles aprendem a se virar. Por isso, cada um deles eu sei que vão continuar e eles entendem, nos ajudam em tudo que podem fazer, e nós vamos continuar sempre indo, formando novos filhos por onde passarmos. Né? É verdade. Acho que essa é o segredo desse ministério levítico. Amém. Mano, nós somos companheiros de vida, né, e vivemos muitas coisas juntos. E eu poderia continuar cutucando você para você continuar falando sobre coisas que eu sei que a gente, em outras oportunidades, com certeza nós vamos ter de falar sobre isso, né? Mas eu, assim, queria de coração te agradecer por esse tempo que a gente passou junto aqui no Pode Tudo, Tudo Pode. Eu sei que a tua igreja, né, o ministério, o Templo dos Levitas, vai ter acesso a essa nossa conversa e eles vão ser muito abençoados por isso. E esse amor que você derrama sobre a vida de cada um dos seus liderados e aqueles que têm você como um exemplo de vida, um exemplo de líder, um exemplo de apóstolo. É um apóstolo que não tem status, né? Não é apóstolo por status, e sim apóstolo pela sua própria eficiência com relação a servir, assim como o apóstolo Paulo. Aleluia. Isso eu, como irmão, agradeço isso à sua vida, pela sua vida, né? Me sinto assim extremamente feliz por participar da sua vida em muitos momentos, né? Quero agradecer a você, né? Que Deus abençoe você, a vida da Mara também como uma líder, como uma apóstola, né? Que tem trabalho como pastora, como bispa e ainda esposa do apóstolo, que tem a sua... É interessante isso, porque a minha esposa me ajuda muito
ela é apóstola do ministério. E eu digo sempre assim que eu nunca precisei tratar com as mulheres, não por machismo, por nada, mas é porque elas têm uma líder que conhece os corações, ela pode ir mais profundamente nas questões, então ela cuida das mulheres enquanto eu cuido dos homens. Né? Eu cuido realmente dessa parte, fazendo com que os homens entendam que eles são os valentes que estão ali para proteger as suas famílias, as suas mulheres. Então, nossos ministérios, a parte dos homens é muito forte, que a gente parte para cima deles dizendo o seguinte: a responsabilidade é tua. Né? Se seu filho, sua esposa vai estar feliz, vai se realizar, depende de você como valente do Senhor. Isso não é machismo, isso é Bíblia. Né? Isso aí realmente é ensinamento do Senhor. Para a nossa vida, isso é muito importante. Que maravilhoso. Bom, antes que a gente termine, você possa dar suas últimas palavras a quem está nos assistindo e gentilmente está aqui participando dessa conversa nossa. Vamos ouvir mais, então, 2 louvores, 2 músicas que a gente, com certeza, vai ter o coração bastante abençoado com elas. Amém. Glória, glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória, glória a Deus nas alturas. Aleluia, 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 seja dada ao Rei dos Reis. Aleluia, 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 seja dada ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Aleluia, 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 seja dada ao Rei dos Reis. Aleluia, 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 seja dada ao Rei dos Reis. Bom, olha, eu gostaria de ficar mais tempo aqui com meu irmão. Vocês me dão essa licença. Mas é que o tempo, nós precisamos respeitar o seu tempo também de assistência. Queremos agradecer muito. Você está aí do outro lado das nossas câmeras, desse estúdio maravilhoso, participando desse podcast. Queremos convidá-lo a continuar assistindo, não é? E após esse podcast, nós estamos iniciando uma nova série de podcasts, uma nova temporada sobre saúde e bem-estar, e você também vai nos acompanhar e vai continuar acompanhando se já assistiu alguns desses episódios. Então, muito obrigado, que Deus abençoe você. Eu vou agora passar a minha palavra para o meu irmão, para o apóstolo Gélio, para que ele possa abençoar a sua vida com os nossos agradecimentos, mano. Que Deus o abençoe. Muito obrigado por agradeço, essa companhia tão agradável. Nossa. E tão maravilhosa. Amém.
Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, a Deus, realmente toda a glória, todo o louvor. Queria agradecer também ao meu irmão Edmar, sua esposa Valquíria, seus filhos. Eles realmente são importantes para nós, são parte da nossa família. E tudo que está acontecendo aqui é bênção através da vida deles, para você. Eu queria então dizer que é uma maravilha poder estar nesse lugar, nesse estúdio aqui do Tudo Pode. Tudo pode? Pode tudo, tudo pode, exatamente. Isso aqui é um braço da Arca Music, que é uma empresa que o Senhor realmente deu na mão do Edmar. Eu queria agradecer, porque se nós estamos conseguindo alcançar a tua vida, a tua família, estamos aí na tua casa, onde você estiver, é porque o Senhor tem trazido bênçãos através deles na nossa vida, para que cheguemos à tua vida também. Então, que o Senhor possa continuar te abençoando. Não fique preocupado, não tenha medo, não é, de assumir as coisas que o Senhor tem para você, porque Ele diz que é Ele. No momento em que você tiver que falar alguma coisa e não tiver nada para dizer, o seu próprio Espírito vai falar através da sua boca. Então não tenha medo. Só simplesmente se entregue a Ele. Faça tudo por Ele, porque Ele é o teu Senhor, teu Salvador. Jesus Cristo, para mim, é o meu Rei, meu Senhor, meu Mestre. Que o Senhor possa continuar te abençoando e abençoando tudo isso para a glória do Senhor. Amém.